Achei salvação em Jesus, meu Senhor. Perdão, liberdade encontrei. Sua alma reside em meu coração e do seu amor tenho paz. Paz do Senhor, célica paz, paz que este mundo não dá. Quando penso na luz que centelha na cruz, tenho paz, uma célica paz. Amém. Eu queria falar com os irmãos algumas poucas palavras da palavra de Deus, lendo em 2 Reis, capítulo 9, versículo 17 a 24, que diz assim: E o atalaia estava na torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeú que vinha, e disse: Vejo uma tropa. Então disse Jorão: Toma um cavaleiro, e envia-lhe ao encontro, e diga: Há paz? E o cavalheiro lhe foi ao encontro, e disse: Assim diz o rei: Há paz? E disse Jeú: Que tens tu que fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: Chegou a ele o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, e chegando este a ele, disse: Assim diz o rei: Há paz? E disse Jeú: Que tens tu que fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: Também este chegou a ele, porém não volta. E o andar parece com o andar de Jeú, filho de Nissi, porque anda furiosamente. E então disse Jorão: Aparelha o carro. E aparelharam o seu carro. E saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço de campo de Nabote, o jezreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: Há paz, Jeú? E disse ele: Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas? Então Jorão voltou as mãos e fugiu e disse a Acasias: Traição a Acasias. Mas Jeú enterçou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração, e ele caiu no seu carro. Meus amados ouvintes, eu queria falar sobre a paz do Senhor nesta hora. Todas as coisas precisam ser colocadas uma posição. Muitas coisas são certas, mas precisa ser posicionada. Outras, às vezes, a gente pensa que está certo e está errado por falta de posicionar. A Bíblia diz que ao homem, às vezes, um caminho parece reto, mas o final dele é um caminho de destruição. Falando da paz do Senhor, muitas pessoas acham que você é obrigado a dizer paz do Senhor, porque se você não disser, isso significa que você não tem a paz. Será que dizer a paz do Senhor significa que você tem a paz? Ou será que se não disser a paz do Senhor, significa que não tem a paz? Tenho visto muitas pessoas que não estão em paz, nem com Deus, nem com seus irmãos, e no entanto pronunciam a palavra paz do Senhor. A palavra paz do Senhor é uma palavra bonita. No entanto, esta é uma saudação assembleiana. As Assembleias de Deus brasileiras foi quem instituíram essa saudação entre eles.
Não temos nada contra isso, no entanto. Mas é bom ressaltar que essa tradição de a paz do Senhor, ela é apenas nas Assembleias de Deus aqui do Brasil. Se você chegar numa Assembleia de Deus nos Estados Unidos, em outro país, eles tratam você com a saudação diferente. Eles tratam você como paz de Deus, Deus abençoe. Eles não estão presos a uma só saudação. No entanto, no Brasil, as Assembleias de Deus têm essa tradição. E não temos nada contra isso. É muito bonito. Só tem uma coisa que eu sou contra. É quando as pessoas querem nos forçar a aderir a uma tradição que pertence à Assembleia de Deus. Nós não somos obrigados a saudar uns aos outros com a paz do Senhor. Nós temos nossa forma diferente de saudar. A Igreja Congregação Cristã no Brasil, por exemplo, é conhecida como Igreja do Véu. Eles saudam os irmãos uns aos outros com a palavra a paz de Deus. Esse é um costume entre eles da Igreja do Véu. Você não vê os irmãos assembleanos saudar ninguém com a paz de Deus. No entanto, Deus e o Senhor é a mesma coisa. Tanto faz dizer a paz de Deus como a paz do Senhor. No entanto, se um irmão da Assembleia de Deus, por exemplo, encontrar-se com um irmão da congregação cristã, e o irmão da Assembleia dizer para ele assim, paz do Senhor, irmão, e o irmão da Igreja do Véu responder, a paz de Deus, não tem nada errado nisso, mas é errado quando eles ficam com raiva ou chateados, porque o outro não falou igual a ele. Por exemplo, o irmão da Assembleia de Deus fica chateado porque que o irmão da Igreja do Véu, quando ele disse a paz do Senhor, por que que o irmão da Igreja do Véu, em vez de responder a paz do Senhor também, ele respondeu a paz de Deus? Ele não devia fazer isso. Então, isso significa que ele não tem a paz. Amados ouvintes, você acha que isso está certo? Você acha que o irmão da Igreja do Véu não tem a paz só porque ele saudou diferente do irmão das Assembleias de Deus? Então este é o engano que as pessoas estão. Não importa a saudação, até porque Deus e o Senhor é a mesma coisa. Tanto faz dizer paz do Senhor como a paz de Deus. Às vezes eu uso a fazer o seguinte, quando as pessoas me dizem a paz do Senhor, eu digo amém. As pessoas ficam chateadas porque elas esperam que eu também diga a paz do Senhor. Mas elas se esquecem que a palavra amém significa assim seja. Se alguém chegar para você e disser paz do Senhor, e você disser amém, você está dizendo assim seja, está confirmando a paz. No entanto, muitas pessoas, quando eles nos dizem a paz do Senhor e a gente diz amém, eles saem dizendo este homem não tem a paz. E isto é uma tolice, isto é uma falta de conhecimento da palavra de Deus. A Igreja Católica usa a saudação à paz de Cristo. No entanto, isso não significa que há alguma diferença de a paz do Senhor ou a paz de Deus. Nas Escrituras Sagradas, não há nenhum versículo onde a Bíblia diz que nós saudasse alguém com a paz do Senhor e a pessoa que recebeu a paz repetisse a mesma palavra de volta para nós, dizendo a paz do Senhor também. O que se encontra na Bíblia, em São João, capítulo 20, versículo 19, é que Jesus chegou ali naquele lugar onde os apóstolos estavam, com as portas fechadas, com medo dos judeus, naquele primeiro dia da semana. Eles estavam aflitos, porque Jesus tinha sido morto pelos judeus, e eles estavam com medo até de sair na rua. Quando Jesus apareceu para eles, Jesus viu a aflição daquele povo. Em São João 20, verso 19, a Bíblia diz que chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes,
paz seja convosco. Observe que Jesus não disse paz do Senhor e não há nenhuma menção dos discípulos respondendo para ele, paz do Senhor. Se eu estivesse junto com aqueles discípulos naquela noite ou naquele dia, e Jesus aparecesse diante de mim e dissesse, paz seja convosco, eu certamente responderia, amém, que quer dizer assim seja. Nas epístolas dos apóstolos de Paulo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, eles nunca saudaram com a paz do Senhor. A saudação usada por Paulo, na maioria, era paz e graça seja multiplicada. E o apóstolo Tiago, na sua carta, ele sauda a igreja apenas com uma pequena palavra, que é saúde. A paz do Senhor é uma tradição ou costume das Assembleias de Deus. E nós não temos nada contra isso. Isso não há nenhum problema. O problema é quando nós queremos forçar as pessoas a seguir uma tradição que não é bíblica. A verdadeira paz que nós cremos não é a paz de palavras, porque às vezes muitas pessoas estão no erro, no adultério, fora da palavra, agindo de uma forma errada e dá a paz do Senhor. E se a palavra pronunciada, a paz do Senhor, significasse paz, então você acha que uma pessoa que está no adultério, no erro, ele dando a paz do Senhor significa que está em paz? Para nós, a paz, ela não é de lábios, não de palavra, mas de vida vivida. Nós precisamos estar em paz com Deus. Esta paz é quando nós nos rendemos à sua palavra e fazemos tudo o que a palavra diz. Por outro lado, em Mateus capítulo 10, versículo 34, observe o que Jesus diz. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em disseção o homem contra seu pai, e o filho contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. O que as Escrituras estão mostrando é que quando você conhece Jesus Cristo, em vez de você ter paz com os homens, você tem guerra. Porque as pessoas passam a odiar você porque você está seguindo a Cristo, inclusive os da sua casa. Mas a paz que Jesus quer que você tenha, não significa que seja com seus familiares que são rebeldes à palavra de Deus. A paz que Jesus quer é entre você e Ele. Deus quer que você tenha paz com sua palavra. A paz que eu me refiro com a palavra de Deus é aquela paz que quando a palavra de Deus diz uma coisa, você diz, é verdade, eu creio e segue aquilo. Uma pessoa que a Bíblia diz uma coisa e ela diz outra, ou debate com o que a Bíblia diz, por mais que ela dê a paz do Senhor com os lábios, ela não está em paz com Deus. A maioria das pessoas diz em paz do Senhor, mas a Bíblia diz que o batismo é em nome de Jesus Cristo, e isso eles não creem, então eles não estão em paz com o Senhor. Eles dizem a paz do Senhor, no entanto, eles creem em mulher pregando nos púlpitos. E a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34, que a mulher não deva ensinar. No entanto, eles se levantam contra esse versículo e dizem que isso não é assim. Eles criam todo tipo de arrazoamento e criam todo tipo de interpretação sobre isso e discutem com a própria palavra de Deus. Então, essas pessoas estão em guerra com a palavra. Paz para nós é paz com a palavra. Quando você está em paz com a palavra e eu estou em paz com a palavra, nós todos estamos na paz do Senhor. É o que, segundo Reis, capítulo 9, 17 a 24, como nós lemos há pouco, diz. Veja, nós estamos vendo aqui a história do rei Jorão e Acasias, rei de Judá e rei de Israel. Esses dois reis, eles estavam fora da palavra, porque eles estavam seguindo os pecados de Jezabel e de Acabe, ensinando o povo a adorar as imagens de esculturas e fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Deus levantou Jeú para exterminar a casa de Acabe. E quando Jeú veio vindo em direção àqueles dois reis, eles mandaram o cavaleiro ir até eles e perguntar se ele vinha em paz. Jeú olhou para aquele cavaleiro e disse:
Que tens tu que fazer com a paz? Passa-te para detrás de mim. Jeú, ele vinha na paz. Jeú vinha na paz do Senhor, porque Jeú estava fazendo o que a Bíblia diz. O rei Jorão, ele estava com uma paz fingida. Ele queria que Jeú viesse em paz com ele, que estava fora da palavra. E Jeú não podia estar em paz com o homem que estava fora da palavra. Você vai observar que no verso 22, sucedeu então que Jorão veio a Jeú e disse: "A paz, Jeú." E Jeú diz: "Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas." Veja bem, o homem estava no erro, no pecado, seguindo as feitiçarias e idolatrias da mãe dele. No entanto, queria que o homem de Deus, Jeú, viesse em paz. E nenhum homem de Deus pode vir em paz com uma pessoa que está fora da sua palavra, da palavra de Deus. Deus, ele quer paz, mas ele quer paz em sua palavra. Ele quer que os homens e as mulheres voltem para o que a Bíblia diz e deixem suas idolatrias e tudo mais. As igrejas de hoje estão afastadas. Os short coats entraram na igreja. Em vez do culto, que eles têm é festas, bolos, balões, teatros dentro das igrejas. Os hinos viraram forrós. Deixaram de crer no Deus único e passaram a crer nas três pessoas distintas criadas por Constantino, quando a Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o mesmo Senhor Jesus Cristo, com apenas 3 atribuições diferentes. Eles rejeitam a palavra e quando alguém fala-lhes a verdade, eles chamam de louco, de falso profeta e zombam das pessoas. No entanto, eles querem dar a paz do Senhor e esta é uma paz fingida de lábios. Nós concordamos com a verdadeira paz do Senhor, mas para nós a paz do Senhor não é uma paz de lábios falada, mas é uma paz vivida. A paz de lábios, ela pode ser paz de Deus, paz de Cristo. Deus te abençoe. Paz de Jesus, paz e graça seja multiplicada. Isso tudo são saudações. Nós não estamos presos a isto. Nós somos livres, livres do sistema. Nós não somos uma denominação. Nós somos um povo livre para seguir o que a Bíblia diz. Portanto, se a Bíblia não dá nenhuma ordem para se dar a paz do Senhor, mas o que a Bíblia diz é: paz seja convosco, paz e graça seja multiplicada, saúda e assim por diante. Por que temos que seguir uma tradição de uma igreja? Nós não somos obrigados, mas nós cremos na paz verdadeira, que é a paz com a palavra de Deus. E nós amamos todos os que estão na palavra e estamos em paz com eles. Amigos ouvintes, Deus abençoe, ou paz e graça seja multiplicada, ou paz de Deus para todos que disseram amém para estas palavras, porque até onde eu sei, essas palavras são verdadeiras. Que Deus os abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém. Achei salvação em Jesus, meu Senhor. Perdão, liberdade encontrei. Sua alma reside em meu coração e do seu amor tenho paz. Paz do Senhor, célica paz, paz que este mundo não dá. Quando penso na luz que centelha na cruz, tenho paz, uma sede.